dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Sejam bem-vindos ao Mais Podcast, o J6 Live Podcast. Hoje, sábado, dia 20 de setembro, estamos aqui ao vivo no estúdio do Em Evidências Play. Você que quer fazer o seu podcast, entre em contato aqui também com o pessoal aqui da produção do Em Evidência Play e faça o seu podcast. Hoje uma convidada muito mega especial, muito esperada por tempos aí já, né? Suelen Espíndola. Suelen Espíndola, boa tarde! Boa tarde todo mundo, né? Tá aí parando um pouquinho para nos ouvir essa tarde. E é como o Sidney falou, faz um tempinho já que ele me chama, mas Deus preparou o dia certo, né? Pra gente estar aqui hoje nesse bate-papo. E é isso aí, nós vamos começar esse bate-papo aí bem legal, de modo que eu deixo meus convidados sempre se apresentarem, né? Então já apresentei seu nome, o que o público espera saber um pouquinho mais da Suelen, vamos lá? Então, eu sou nutricionista, né? Formada aí há 13 anos. Eu atuo na merenda escolar atualmente, né? Há mais de 12 anos, desde que eu me formei, essa foi a minha primeira área atual e continuo. Então tenho muita história aí para contar, muita coisa legal. E eu falo que eu sou sou nutricionista e eu nutro vidas, né? E eu vou contar um pouquinho como que eu faço isso no meu dia a dia, né? Sou casada, tenho 2 filhas, a Lara e a Lana, né? Sou tutora de pets. Então, assim, a família é grande lá, é muita alegria. Faço várias atividades que vou contar aí no decorrer do podcast. E já aproveitando para mandar um beijo para Lara e para Lana aí, ó. Beijo aí, ó, que a mamãe tá aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer pergunta. Aproveita e já faz pergunta aqui para a mamãe também. Suelen, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo nessa tarde, né, de sábado. A gente sabe que a sua vida é corrida. Hoje você já veio de um outro evento, né? Então é super muito corrido, mas vamos que vamos. Eu queria saber, né, dessa sua rotina, né, de nutricionista escolar, né? Quais as principais atividades, os desafios diários? Então, nós temos um contrato, né? Eu trabalho com uma empresa terceirizada, então nós temos um contrato com o Estado de São Paulo e que nós somos responsáveis pela mão de obra, manutenções, produto de limpeza, então toda a higienização, toda a parte de higienização do local. Peraí, gente. Tem abastecimento de gás, né? Então, assim, a gente faz gestão de pessoas também. Então, não só a parte burocrática, né, da gente estar ali contratando, treinando, fazendo todo o controle de qualidade, mas sim fazendo mesmo uma gestão de pessoas. A gente lida com muitas mulheres. Atualmente eu cuido de 11 escolas, mas cheguei já a cuidar de 18, 50 funcionários. Então, se a gente não tiver ali uma liderança, ter um entendimento de perfil comportamental, de quem colocar no time, né? Juntar ali uma pessoa que tem uma personalidade mais de liderança, com uma mais suave, que consegue ter ali um gingado na cozinha, fica melhor do que se eu colocasse 2 coléricas, 2 que ali líderes, mais dominante, que ali pega fogo, começa os conflitos. Então, até nessa parte de montar o time, a gente também tem que ter essa percepção. Por isso que hoje eu falo que eu sou nutricionista, também especializada em liderança e comportamental, porque justamente por isso. Mas eu aprendi isso na faculdade? Não. Foi na minha convivência, no meu projeto, na minha carreira. Depois eu entrei em outras atividades também, que hoje eu trabalho também com cosmético há 9 anos. Então eu trouxe muito isso, aprendi muito nessa parte de liderança, né? É aquela marca do carrinho rosa, né? Então a gente aprende muito e faz muita isso, Sidney. Eleva as mulheres. Porque com uma equipe motivada, uma equipe bem treinada, elas não têm medo de segurar ali
as diversidades que acontecem na vida, no momento, né? Então, assim, uma falta d'água que pode acontecer, né? A falta de um item ali, um atraso em alguma coisa. Então, a gente tem isso e tem que estar com uma equipe bem estruturada emocionalmente. Maravilha. E eu já ia perguntar mesmo sobre, né, porque você é especialista em liderança do comportamento humano, né? Então, assim, além de nutricionista, tem outras tarefas que faz parte da sua rotina no dia a dia, né? Liderar grupo de pessoas não é fácil, né? Não é fácil. Então, por isso que eu encontrei na merenda, né, o meu verdadeiro chamado, que é trabalhar com mulheres. Então, assim, mas você não trabalha com homens? Sim, trabalho com homens. Já tive alguns merendeiros, né? Mas eu funciono melhor com as mulheres, porque, assim, é uma categoria de pessoas muito lutadoras, né? Não que outras categorias não sejam, mas eu falo assim que ali naquele momento não é só de trazer procedimentos, de ser a fiscaliza, né, a supervisora, a nutricionista acabou de chegar e começa aquele corre-corre, mas não, tem vezes que ali é um momento que a gente traz um treinamento, igual nós estamos no Setembro Amarelo, né? E aí a empresa anterior que eu trabalhava trazia aqueles 15 minutinhos de treinamento, e ali é aquele momento que elas desabafam, né? E ali a gente tem que estar bem estruturada emocionalmente, espiritualmente, para que venha conseguir conduzir essa situação. Então, assim, é ali que eu me achei em nutrir vidas. Eu nutro vidas de várias formas, então elevando a autoestima delas, dando orientações, dando caminhos. Então, assim, é isso que é gestão, né? É a gente ter a certeza do que a gente está fazendo ali. Não é só para dar bronca, não é só para vir ali fazer só uma advertência, uma parte gestora, mas sim humanizada. E a humanizada é essa que eu vim trazendo. Então, assim, eu trabalho com vários segmentos e sempre relacionado às mulheres mesmo. Então, trabalho com consultoria, né? Por isso que eu acabei de vir de uma consultoria em São Paulo. Gente, eu falo que eu ajudo várias coisas, né? Ajudo as pessoas. Então, assim, você quer aí descansar em um sítio bem em paz, bem gostoso, bom para chegar, vem que é o sítio Água Gelada. Lá no meu Facebook, no meu Instagram tem também o link. Você quer a parte gráfica, parte de lan house para te ajudar a conduzir alguma papelada, alguma coisa que dá para fazer, eu tenho a Super Print World, que está dentro do Terminal São João. Então eu tenho, né, essa linha de cosmético, não sei se eu posso falar aqui, que eu também ajudo. Posso? Então, eu trabalho com Mary Kay há 9 anos, né? Na pandemia eu fechei o diretorado, cheguei a liderar mais de 30 mulheres. Então, assim, ajudei muitas cozinheiras que estavam lá, né, sem a sua renda total. E em um grupo de 4 horas de WhatsApp, ela faturar o valor do salário dela. Então, eu vejo que, assim, quando a pessoa tem força de vontade, quer realmente mudar de mentalidade, mudar de vida, eu estou ali. Eu estou ali numa oportunidade para instruir, para dar caminhos, e é ali que vai crescendo as coisas. É isso mesmo, é o lado do empreendedorismo, né? O empreendedorismo ainda feminino que está em auge, acho que é isso que a gente precisa fazer mesmo, né? Impulsionar o empreendedorismo no Brasil e ajudar as pessoas. Mas ainda falando um pouquinho mais ainda, Suelen, da questão da merenda, né? Que é onde você tem ali a grande parte da sua rotina no dia a dia. Tem lá, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É desse plano, né, do PNAE que surgem aí, que influencia o seu trabalho diário nas escolas? Sim, então é o Programa Nacional, né, de Alimentação, que é o PNAE. Então, assim, como que é a minha rotina? Eu sou a nutricionista que executa o cardápio. Então, o cardápio ele vem do estado de São Paulo, vem a merenda também, né, toda a parte nutricional. Temos uma rotina que tem que ser seguido.
Caso tenha a banana, um exemplo, a banana chegou do fornecedor mais madura, então a gente vai mudar o cardápio, mas dentro do parâmetro que não atrapalhe o cronograma da escola e também de não atrapalhar o plano alimentar da criança. Então, aquela criança, né, o ser humano não pode ter, aí aumentar a proteína, né, que pode sobrecarregar os rins. Então, a gente tenta ver de uma forma que mude o cardápio, mas que tenha uma harmonia nutricional. Então, a gente tem que fazer isso também. Então, por isso que nada é na cabeça da cozinheira ou da direção. Sempre tem que passar pela nutricionista para a gente poder dar uma orientação melhor, né? Mas é muito, muito legal porque tem as proteínas. Agora, merenda, para quem ainda aí, os mais antigos, né? Que tinha aquelas comidas tudo enlatadas, tudo em push. Hoje é tudo in natura. Então, é tudo, o feijão mesmo vem in natura, o arroz, né, vem tudo, a salada, tudo fresquinho para o aluno. E de boa qualidade, né? Tem as marcas aí que são fornecedores do estado, que são até conhecidas, muito boas mesmo, de qualidade. Maravilha. Então é todo um planejamento, né, toda uma responsabilidade, uma coordenação do nutricionista que envolve, né, toda a equipe para fazer um trabalho de qualidade, né, e servir uma merenda de qualidade também para os nossos alunos. Sim, e toda a parte também de controle, né? Então, higiênico sanitário também nós fazemos. Então, a cada 6 meses tem um treinamento, toda semana nós estamos nas escolas fazendo, né? Vendo se a cozinheira realmente está fazendo a higienização das mãos, se está coletando as amostras. Então, tudo que vai para o aluno é coletado a amostra. Porque isso está dentro da lei, né? Da lei estadual CVS 5, que obriga toda a parte de alimentação coletiva ter esse controle de qualidade. Então, para que a gente tira a amostra, Sidney? Para, se caso 30% da população passarem mal, nós temos ali a amostra daquela comida que eu servi, com o utensílio que eu servi, do jeito que eu servi, na temperatura que eu servi para o aluno. E aí vai para o laboratório e a gente vai identificar. Foi uma contaminação que estava na água? Porque pode acontecer, né? Foi uma higienização das mãos errada? A funcionária foi no banheiro, não higienizou a mão certinha e teve essa contaminação. Foi o utensílio que passou ali um roedor, né, um inseto e contaminou aquilo ali? Entendeu? Então, assim, dentro da amostra a gente vai descobrir o problema. Outra coisa é a temperatura. Nós também temos um controle de temperatura que abaixo de 65 graus não podemos servir, né? Então, assim, lógico que tem as leis, tem tudo, mas a gente faz o controle para quê? Porque uma comida abaixo de 65 graus é aquela comida que você deixa esfriar lá na panela, né? Lá no fogão de casa à noite, sabe? Lógico que na merenda não tem isso, a gente faz todos os períodos comida nova, mas só para vocês terem uma noção de contaminação. Baixou a temperatura, começa a proliferar a bactéria. Então, nisso começa a azedar, né? Uma palavra assim para vocês entenderem. Começa a azedar a comida. Então, tem tudo isso que a gente tem, a orientação que nós passamos para as cozinheiras de fazer a merenda numa produção que termine perto do horário de intervalo, para não correr esse risco. Mesmo assim, nós tiramos temperatura, aferimos a temperatura dos alimentos. Isso é muito importante, né? As pessoas saberem, né, que tem todo um cuidado, todo um preparo, toda a questão também de responsabilidade, tirando essas amostras aí para de repente, né, se tiver alguma situação atípica, né, provar ali o que aconteceu, né? Isso é extremamente importante. Mas e os cardápios escolares? Considerando as necessidades nutricionais da criança, como que eles são preparados? É uma pergunta que eu recebi essa semana quando eu publiquei que você viria aqui. Então, o cardápio, ele vem... Porque, assim, no estado é tudo licitação. É licitação para ter uma terceirizada, é licitação para fornecer os alimentos. Então, os nutricionistas lá do SEDUC, né, do Departamento de Nutrição do Estado, que desenvolve
o cardápio e manda para os diretores. Os diretores imprimem e lógico que quando chega esse cardápio para a gente, um mês antes ou um ciclo que a gente fala anterior, já chega a matéria-prima, o que é a merenda padrão. Então já chega para lá. Então um exemplo. Chegou lá fubá. Eu não posso falar para a cozinheira, acha da sua cabeça aí alguma receita com fubá e usar. Não, nós esperamos chegar a troca do cardápio para entender o porquê que o fubá veio e qual é a ideia que o Estado tá querendo que a gente faça. E junto com esse cardápio, quando muda algum item, vem um receituário padrão, que é a receita daquele preparo, para a gente poder seguir. Então, assim, um estrogonofe na sua casa, você coloca ketchup, mostarda, champignon, né? No Estado, não. Qual que é a intenção que o Estado manda para a gente executar um estrogonofe para o aluno? Então, eles vão mandar o quê? Eles mandaram um leite em pó, a gente aprende a fazer um requeijão ali, caseiro, né? E aí, com a minha equipe, eu fiz um teste, porque a receita vem para 500 gramas, então imagina para eu atender 300 alunos, não daria, então eu calculo aquilo ali, faço o teste, 2 caldeirões, tantos quilos de leite, e ensino a minha equipe a multiplicar aquela receita. E aí, em cima disso, que a gente faz o estrogonofe de frango, um exemplo, assim, para vocês entenderem. Então, assim, quando o pessoal me vê na rua, fala, ô tia, traz a lasanha, ô tia, né? As crianças. E não é eu que faço. Nós somos terceirizadas, nós somos aqui, executa o cardápio que o Estado manda. Maravilha. Aí, ainda dentro do cardápio, veio uma pergunta aqui, que é sobre alergias, intolerância. Se tem crianças que são atendidas, né, por um cardápio especial, se eles têm direito a ser atendidos por um cardápio especial. Sim, olha como que é o procedimento. A criança desenvolveu intolerância à lactose. Eu sou intolerante à lactose. E aí a mãe tem que ter um laudo, ela vai apresentar para a direção. Aí a direção é o caminho que leva, mas funciona, tá, gente? E muito rápido. A direção que manda para a diretoria de ensino agenda com, né, o departamento de nutrição uma reunião. Que aí quem participa? Os pais, a direção, a nutricionista da terceirizada, que sou eu, né? E mais as cozinheiras. E ali a gente tem uma reunião junto com a nutricionista para explicar sobre aquela patologia do aluno. Depois disso, que aí vem os recursos, né? Que aí vai pela diretoria de ensino, a diretoria de ensino manda para lá, para as escolas. E como que é o nosso controle para que aquela criança que tem, uma alergia ao leite, que é a PLV, a proteína do leite, que não pode de jeito nenhum, porque a diferença de tolerância à lactose você não produz enzima para digerir o açúcar do leite. É diferente de quem tem alergia à proteína do leite, que é a PLV. Se ela tiver contato, o amigo passar, esbarrar uma caneca de leite na criança, a criança começa a empolar na hora. Tem que levar para o hospital. Então, é muito perigoso. Então, como que a gente faz? A gente tira a foto, porque tenho lá no prontuário da criança a foto dele, imprime e coloca na cozinha. E coloca depois a restrição embaixo, o nome e a restrição. Por quê? Porque se eu tiver uma cozinheira que vá no médico, ou ela está afastada, eu vou mandar uma volante, né? Vou levar uma outra pessoa para substituir. E essa pessoa não conhece os alunos daquela escola. Então, se não tiver lá na parede direitinho, ela possa que oferecer errado para aquela criança. Então, é esse controle que a gente faz. Mas funciona. Se você tiver aí um filho que tem alguma restrição alimentar, peça um laudo para o médico e apresenta para a escola, que a gente vai fazer todos os trâmites para eles conseguir ter ali os itens, né, diferenciado para eles se alimentar na escola. Que a importância é essa. Mãe, não mande marmita para a escola. Já vou falar aqui, Sidney. Eu tenho escolas de PEI. PEI é o quê? Período integral, de 7 a 9 horas. E tem vezes que o aluno fala, mãe, eu não gosto da comida da escola. Gente, não tem como não gostar da comida da escola. Porque eu até brinco com eles, eu falo assim, o arroz é fresquinho. Tem vezes que você come o arroz aí da mãe, que trabalha, que, né, 2 dias.
né? Então, assim, não tem o que não gostar, porque é tudo in naturo. Gente, não tem nada processado. Acabou esse negócio de processado. Não tem um tempero processado. É alho, é cebola, é salsa, é pimentão, que vai para o estado. Então, não tem uma comida ruim. A gente está ali para poder provar e fazer mesmo de qualidade. Porque quando você leva uma marmita, aquilo ali é o que eu falei, de tempo e temperatura. É o risco de o seu filho ficar contaminado, passar mal com aquela comida. Você fez com muito carinho, mas o tempo que vai levar ali fora da geladeira, fora de refrigeração, aquele controle de higienização, de embalagem que você vai pôr aquela comida, também corre muito risco para ele. Então é melhor conversar em casa, explicar e oferecer e falar, não, meu filho, eu sei que ali tem comida boa. A gente tem estrogonofe, a gente tem quibe de forno, né? A gente tem muita coisa, Sidney, no cardápio hoje em dia para ofertar para os alunos. Maravilha. Olha, é bom estar conversando com a Suelen, porque eu separei uma pauta com várias perguntas. E antes de eu fazer a pergunta, ela já está respondendo quase tudo. Isso é bom porque a gente perdeu uns minutinhos iniciais aqui do programa, né, por problemas técnicos, mas assim, tá super fluindo o assunto, né? O pessoal tá mandando várias mensagens aqui, inclusive eu vou ler algumas delas. E depois, em seguida, a produção vai colocar um vídeo da Suelen aí, tá? Conversando conosco. E é um momento também para ela beber uma água, tá bom? Então vamos lá. Davi Henrique Barbosa, que está nos assistindo. Natália Souza diz que você arrasa no trabalho, que trabalha contigo. Elisângela Moreira diz que você é bombril, 1001 utilidades, que admira você muito. Beijo, meninas. Aí tá o pessoal todos assistindo aí, tem mais mensagens chegando, algumas perguntas também. E aí nós vamos respondendo as perguntas logo em seguida aí do nosso vídeo. Vamos lá, produção? Olha, o ano passado, no segundo semestre, a gente teve um concurso de receita, né, entre as cozinheiras escolares do estado de São Paulo. E uma das receitas selecionadas, que era para esse livro aqui, ó, foi da minha equipe, né, das cozinheiras aí de uma escola minha. E agora saiu o livro. E a Star Nutri me deu de presente esse livro, né? Mandou com muito carinho para mim e para minha equipe, para a diretoria de ensino e para a diretora da escola. Olha que capricho, muito bonito, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, as meninas. Elas ganharam medalhas, elas foram reconhecidas no palco, né, da UCEDUC lá na República. Foram na escola o fotógrafo, o chefe de cozinha, para poder acompanhar a receita. Foi muito legal. Pudim de feijão com cobertura de limão. A textura e o gosto ficava parecendo um bolo de pão. Então, foi muito criativas. Parabéns para as meninas e parabéns para a empresa que deu esse livro para nós. Obrigada. Olha, o ano passado, no segundo semestre, a gente... De volta aqui com o nosso J6 Live Podcast no estúdio em Guarulhos em Evidências. Então vamos lá hoje aqui com a Suelen, nutricionista, especialista também em liderança de comportamento humano, que lidera aí uma equipe de cozinheiras, né, da merenda das escolas públicas de São Paulo. E vamos que vamos, porque tem bastante pergunta. Esse vídeo que passou agora, Suelen, ele é um vídeo que fala de um concurso que teve, né, na rede, e uma das perguntas que veio para nós é se na rede também estimula a criação de novas receitas, como que vocês trabalham com a criatividade dos funcionários, né? E aí você poderia falar um pouquinho, né, que foi até lançado um livro. Então, ano passado, o Estado teve esse concurso, né? E a gente sabe que a parte de
merenda não é fácil. Construir, cozinhar, aquela correria, é panela, é 10 quilos de arroz, é bastante. Eu tenho escolas de 1.300 refeições, manhã, tarde e noite. Então, assim, é desgastante. Não tem que desmerecer. Porém, veio o concurso. E aí, no começo, as meninas... não sei o quê. E aí eu falei assim, meninas, é assim, ó. Os desafios levam a gente para viver o extraordinário de Deus. Então, assim, quando eu me formei, muitas pessoas falavam assim, não compensa colocar o currículo onde você fez o estágio. O estágio ele não valoriza, eles não querem ver isso. E aí, eu senti de colocar, né? Porque eu fiz em um laboratório aqui em Guarulhos, um estágio numa empresa. Enfim, e aí eu com bebê pequena, vou contar rapidinho, tá, Sidney? Vamos ver o tempo. Como eu entrei na merenda, né? E eu com bebê pequena, a minha amiga acabou de se formar junto comigo, né? A minha filha mais velha ia fazer 3 meses. E aí, encontrou com uma amiga na rua. E essa amiga, né? O que você fez da vida? Ela contou, chegou em casa. Olha só como são as coisas. Aí, chegou em casa, contou pro esposo. Eu conheço um rapaz que está fechando um contrato com o Estado e está precisando de 6 nutricionistas. E então, eu vou indicar ela para ele. Aí, ela falou, olha, você está precisando de mais nutricionista? Então, eu vou indicar mais uma amiga. Posso ir na entrevista com você? Para você ver, porque Deus tinha propósito de me colocar na merenda, porque essa moça, né, essa minha amiga de faculdade, hoje ela nem seguiu carreira na merenda, mas foi uma porta para me colocar. E quando eu cheguei na entrevista, a entrevistadora, né, a moça falou assim, que ela era técnica em nutrição, líder, e ela falou assim, olha, você fez estágio em tal lugar? Aí eu falei, fiz. A supervisora era tal fulana? Foi. Se você serve para trabalhar com ela, você vai servir para trabalhar comigo. Dobrou meu currículo e falou assim, você vai receber isso, tanto, tanto, tanto. Eu não tinha habilitação, eu não tinha carro, eu não tinha experiência, eu não tinha o CRN ainda, só estava com a conclusão de curso. E ela falou assim, eu vou te dar uma ajuda de custo para você pegar um ônibus. Ela nem me perguntou se eu tinha carro. Não era porque era desespero, porque eu fui a única que não tinha carro na época. Todas as outras nutricionistas tinham carro. E assim, ali eu cresci, né? Foi 15 meses que eu cuidei de 12 escolas estaduais sem carro, com bebê pequeno, fui para 45 quilos, mas não desisti. E aí o que eu falo? Falei para as minhas cozinheiras, os desafios levam a gente para viver o extraordinário de Deus. Então vocês vão acessar coisas que vocês nunca acessaram. E foi ali que eu motivei elas. Então, vamos lá. Aí colocava no grupo, olha, tantas pessoas já estão cadastradas e não sei o quê. Aí eu ia na escola, eu tenho essa ideia. Vamos ajustar aqui, ali, aqui e tal. E aí nessa daqui, foi como vocês viram lá no vídeo, que foi a substituição do pão pelo feijão. Porque o bolo de feijão, ele tem um gosto de pudim de pão. Então, isso aí encantou tanto o Estado que veio a chefe de cozinha de lá, da República, acompanhar o fotógrafo e acompanhar o que as meninas estavam fazendo. Então, foi muito gratificante, elas foram reconhecidas por mim nos nossos treinamentos, a empresa mandou o livro, mandou presente, elas foram reconhecidas lá no palco também, né, do SEDUC. Então, foi muito, muito legal e coisas que, assim, elas não iriam acessar se não tentasse. E tá tendo outro concurso agora, viu? Segundo semestre de novo. Então daí nós vamos ver novas receitas sendo criadas aí, estimulando a criatividade das merendeiras, das cozinheiras aí, né? E isso é muito bacana. Agora, Suelen, todo esse trabalho, né, que você realiza com a sua equipe é uma carga horária bem extensa, né? O nutricionista tem uma carga horária grande, né? É CLT, né? Então, são 44 horas semanais, das 7 às 5 da tarde. Lógico que o que acontecer à noite a gente também, né? Fica ali, tenta dando um suporte. Mas elas... eu falo, Sidney, que eu aprendi isso na vida. Na Mary Kay também, né? Um bom líder, ele lidera quando o seu time
anda sozinho. Então, não quero me exaltar aqui, jamais, mas eu penso dessa forma. Se eu ensino e consigo confiar naquela equipe que eu tenho, é porque elas conseguem caminhar sem mim. Então, é um time que, com toda a diversidade que acontece, elas conseguem se segurar e conseguem desenrolar ali o problema e fazer que o objetivo é atender as crianças, né? São os nossos clientes que a gente fala. Porque, inclusive, uma das perguntas né, a importância, né, do nutricionista para a vida escolar dessas crianças, para inteirar também com as famílias dessas crianças, como você fez agora, né? Um apelo aí para as mães de filhos que estudam em PEI, para não mandar marmita, né? Eu acho isso super importante. E tem toda essa parte de compromisso com a sociedade também. Isso é muito importante. Eu falo que... Porque, gente, a harmonia, igual eu sempre falo para as meninas, né? Não misturar leite com a carne. Por quê? Porque no mesmo lugar no nosso intestino absorve cálcio e absorve ferro. E o nosso corpo, o ser humano, ele não consegue consumir a necessidade diária que deve consumir de cálcio, que para eu explicar para vocês, 3 fatias, que a FAO-OMS fala, né? 3 fatias de queijo ou 3 copos de leite por dia para você ter cálcio. Para que cálcio, Sueli? Porque o cálcio ele precisa não só para regeneração celular dos ossos, mas sim para relaxamento muscular. Então, o cálcio ele é muito importante. Quando você introduz cálcio junto com a carne, você tira o ferro para o corpo absorver cálcio. Se você faz isso sempre, um exemplo, bife a minha criança só come bife à parmegiana. A minha criança só come estrogonofe. Você está limitando dela ter vitaminas do tipo K12, né? Porque precisa da carne bovina para poder ter nutrição. Então, assim, essas coisas que o nutricionista tem que intervir em um momento que precisa da troca do cardápio. Senão, se a gente não está lá, as cozinheiras não sabem disso. Elas acabam fazendo a textura, entendeu? Então, assim, purê de batata, carne cozida, arroz e feijão. Fica com a textura tudo pastosa. Então, tem que ter a guarnição correta junto com o prato principal, com o prato base, tem que encaixar. Então, por isso que é importante a gente estar ali. Primeiro que é a parte de higiene, né? A parte de qualidade e também essa parte nutricional, que nos momentos de diversidade tem que ter a gente ali para poder estar auxiliando. Isso é importante, né? Tem que ter mesmo o auxílio, né? E ninguém trabalha sozinho, trabalhando sempre em equipe, isso é muito importante. Olha, o programa tá maravilhoso, mas você vai ter que voltar aqui uma outra vez pra gente falar mais, tá? A gente tá quase chegando no finalzinho e eu vou fazer uns tópicos aqui bem objetivos para você falar bem rapidinho, tá bom? Tá bom. Ó, o primeiro tópico, o que você não tolera no trabalho, lógico. Não tolero sujeira. Sujeira. Falta de higiene. Não combina. Não. Tá. Um momento que te marcou nesse trabalho que você já realiza na nutrição escolar? Quando eu fechei a parceria com a universidade que eu estudei, né? Por muitos anos ali, 4 anos, eu fiquei no banco assistindo as minhas professoras palestrando. E aí, quando eu fechei uma parceria para eu dar o treinamento para as cozinheiras no palco da ONG, foi uma das coisas que me marcou. E a gente também fechou, porque assim, eu sou de elevar, né, os sonhos delas. Então, de tentar que elas enxerguem que elas têm valor, que elas são ótimas profissionais, elas nutrem, elas são psicólogas, elas têm, né, tem vezes que as crianças se abrem ali com elas no balcão, então tem que ter um bom dia, tem coisas que elas conseguem perceber e passa para a direção intervir junto com os pais. Então ali a cozinha é o coração da escola, né?
com amor ali. Então, eu falo que ali na minha parceria com a UNG, Universidade de Guarulhos, eu fechei também um tour pela cozinha industrial, que é onde eu fazia a matéria técnica e dietética, né? Então lá tem forno combinado, forno que é 50 mil, que ele mesmo se limpa sozinho, que ele mesmo tenha o tempo da cocção certinha, liga e desliga sozinho. Então são coisas que elas acessaram para poder levantar. E nisso eu tenho acho que duas cozinheiras que fazem nutrição. Que bacana. Que estudam nutrição. E inclusive o próximo tópico agora é: qual recado você daria para quem está iniciando nessa carreira e que pretende de repente seguir os mesmos passos que você? É isso mesmo, é ter sonho, né? É gostar do que faz, fazer com coração. Porque se for por dinheiro, gente, não dá, né? O piso salarial não é o que você espera, não. Mas se você fizer com amor, é isso que leva, sabe? É você saber o porquê você está aqui. Por que você está... Qual que é o propósito de você estar na sua profissão? Qual que é o propósito de você ser professor? Qual que é o propósito de você ser uma cozinheira? Então, a gente não pode ser só pelo dinheiro. Lógico que a gente paga os boletos, né? Da vida, a gente precisa disso. Mas a gente, quando tem esse propósito, essa identidade fixa na nossa cabeça, no nosso coração, a gente consegue. E nisso, eu também ajudo os estudantes de nutrição assistindo meus treinamentos, que eu dou a cada 6 meses. Então, é dentro do programa, da programação do recesso escolar, né? Mas eu sempre tenho algumas pessoas que eu conheço que, tá estudando, vem que ajuda aí nas horas complementares. E para as crianças, né, um recado, já que seu trabalho é maior parte direcionado a eles, qual recado você daria para as crianças sobre a merenda, né, com tudo sobre aqueles que gostam e aqueles também que ainda não se deram oportunidade, né, de provar a merenda escolar? Então, primeiro é um convite. Se a criança ainda tem aquele tabu, que a merenda não é boa, que a comida da tia não é gostosa, vem experimentar. Vem junto com seus amigos, com vergonha mesmo, mas venha. Porque eu tenho certeza que a primeira vez que você experimentar, você provar a comida fresquinha, quentinha, você vai ficar para sempre. Você vai gostar, você vai amar. Nossa, Sidney, quando eu entrei na merenda, foi bem na transição, 2013, de terceirizar, de estado para terceirizada. E realmente não tinha essa adesão, né? Na época o contrato tinha que chegar a 85% da população. Tem escolas que eu tenho que ficar brigando para aumentar per capita, porque as crianças, quase todo mundo, de PEI, quase todo mundo gosta de comer, repete, enfim. Então, assim, mudou muito mesmo a merenda. Por isso que eu falo, primeiro para os pais incentivar, né? E os alunos vêm conhecer. Maravilha. Meus fofinhos. Os fofinhos. Suelen, o tempo tá curto hoje, mas foi um prazer receber você aqui. Já deixo o convite para a gente voltar aqui com temas polêmicos também, para que a gente fale mais sobre esse universo alimentar. Está estendido o convite. Obrigada. Tá, a gente separou aqui, né, um brindezinho para você. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada mesmo. Espero que você que lindo. goste. Amei. Tá? Não vou mostrar para vocês, todo mundo vai ficar mostrar. curioso. Obrigada, mas tá bom, viu? É só uma lembrancinha, Deus tá? abençoe. Obrigada. E assim, para vocês aí que estão ligados no J6 Live, sigam a Suelen, tá aí na tela o Instagram da Suelen. Sigam eu também, Sidney Feitosa Oficial aí nas redes, tá? E a Suelen volta aqui para conversar com a gente assim que der, né, Suelen? Porque eu sei que a vida é corrida. Sim, é corrida. E aí eu deixo agora para você as considerações finais aqui sobre esse bate-papo, sobre o que você queira deixar para o seu público. Primeiramente, eu quero agradecer pela essa oportunidade, né? A gente tentou aí mais de um ano, né, Sidney? Você me chamando. E a correria do dia a dia, tudo, não consegui. Mas eu agradeço todo mundo que deixou né, reservou esse tempo aí precioso, porque a gente sabe que uma tarde de sábado sempre tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Né? Mas eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço que abençoe, né, esse podcast, que cresça muito, que venha muitas pessoas aí para poder trazer, nutrir aí as vidas das pessoas. E é isso, muito obrigada.
Nossa, eu tenho. É porque a gente tem. Eu falei pro Sidney que eu ia falar tanto aqui, que eu tinha tanto assunto. Chega aqui, ó, trava tudo. Eu falei que passa rápido também, não foi? Passou muito rápido, nossa. Mas você volta para falar com a gente. Sim, gente, obrigada. muito obrigado, Suelen. Obrigado vocês que nos assistiram no J6 Live Podcast. Em breve nós voltaremos com mais um assunto aí. Fiquem ligados. Bye. Tchau.